Então, são vários pãezinhos no caminho. Fiz alguma coisa errada. Para variar, só um minuto, gente. Não sei se eu vou colocar no X agora, não. Deixa eu ver. Porque vai me complicar um pouco, tá? É que eu quero deixar, porque o que está acontecendo? Eu quero, o objetivo do meu canal, como eu falei sempre para vocês aqui, é trazer conteúdo antifascista, ok? Agregar aqui, estou começando, entendeu? Então eu preciso de o máximo de lugares, por isso que eu estou pedindo só um pouco de paciência, eu já dou início. Gente, uma boa noite a todos, tá? Para começar uma boa noite, só um minutinho, tá? Volto aqui. Tá certo. Uma boa noite a todos. Hoje é dia 30 de janeiro do ano de 2026. Meu nome é Fabiana e estou dando início a mais uma conversa aqui através das redes sociais por conta de tudo que está acontecendo no mundo, inclusive aqui na cidade de Petrópolis, tá? Que não é muito diferente, não. Então, gente, deixa eu só acabar as configurações aqui, é porque eu estou transmitindo em vários canais. Aí o que que acontece? Em um canal a câmera está espelhada, no outro não. Aí quando eu vou me ajeitar, eu ajeito em um e desajeito nos outros. Então acaba ficando uma coisa bem complicada. Mas eu ainda vou, um dia eu vou pagar aquela plataforma de stream múltiplo, e aí eu posto tudo de uma vez só, tá? Mas por enquanto o canal ainda é pequeno, pouca gente, então dá para eu quebrar um galho, pelo menos, e deixar algumas palavras, tá? Bom, eu coloquei esse título porque eu não queria trazer um assunto muito específico, não, ok? É, é, Afinal, hoje é sexta-feira, está todo mundo bem relaxado, a maioria das pessoas vai sair, enfim, não é o meu caso, não vou a lugar nenhum. Então eu aproveitei, o tempo livre para poder manter o conteúdo e manter o canal ativo, manter, incentivar a todos que venham a fazer, esse tipo de conteúdo. Eu tenho visto que tem aumentado, eu fiquei até mais animada por conta, eu não sei se vocês, estão acompanhando as notícias, mas a marcha das tochas em Cuba, tá? Contra o ditador Donald Trump, e o pessoal de Minneapolis também, a população de Minneapolis, resistindo também, fazendo através das manifestações, tá? Eu achei muito legal, e inclusive eu quero deixar aqui também, novamente, falando, porque fazendo mais salva, porque eu até brinquei aqui, né, uma brincadeira assim, eu não gosto de fazer essa brincadeira, mas nesse momento, sinceramente, me faltam até meios de me comunicar, né, porque é tão absurdo que eu me sinto mal até fazendo piadas, eu me sinto mal, mas tem horas que realmente não cabe outra coisa. E eu acabei por falar assim, eh, quando o Donald Trump, o ditador Donald Trump falou que, visitou Minneapolis, né, Minnesota, mas, especificamente, ele falou que ia diminuir, né, o ICE. Eu ainda falei assim: "Diminuir como, né? Você vai matar mais ou menos, já mata pela metade?". Não deu outra e ele já voltou atrás, né. He always chickens out, né, é isso, exatamente isso que significa essa expressão, tanto falam dele, né, e eu já tinha imaginado que ele não ia falar nada. Esse método está sendo constantemente perpetrado por ele, e através desse método parece até que ele está, sem brincadeira, gente, parece que ele não está lidando com outros seres humanos, parece que ele está utilizando métodos veterinários, tá, de adestramento das massas, não é brincadeira, está para além da manipulação já. Ele já passou, do limite das fronteiras da manipulação, tá. Ele já partiu para um processo de adestramento das massas, e esse adestramento, ele consiste nessa política matou, acalma a população.
né, inventa alguma coisa, inventa uma frase, faz uma visita, o pessoal se acalma, ele vai e continua com o que ele estava fazendo antes, e fica nesse ciclo vicioso, e assim ele vai conseguindo, penetrar em todas, em todo por onde ele passa, estabelecendo a sua vontade naquele território. É bastante impressionante essa característica que ele tem, ok? De, tamanho poder de controle, de tudo que está acontecendo. É um controle que eu realmente estou para ver, nesse século, né, que nós estamos, eh, vivendo, é um controle dessa magnitude, tá. Eh, Inclusive, deixa eu ver aqui, o que me preocupou hoje, o que acho que o detalhe, tá, eu tenho trazido também essas pontuações. Eh, o que eu acho que vocês também, que deveriam fazer isso, tá. Eu estou falando, assim, para quem ainda não começou, porque eu acompanho diversas pessoas que já fazem esse trabalho há muito tempo, mas já são pessoas que já estão no debate público, tá. Como, políticos, representantes do pensamento progressista, da mídia progressista, tá, todos os canais alternativos. Então essas pessoas, elas já estão trabalhando nisso há muito tempo. Então quando eu falo assim, dando, conselho, é para as pessoas que estão querendo participar e ainda não sabem exatamente como, tá, gente. Então me perdoe que, para dar dicas também para ajudar que esse conteúdo aumente e faça essa nossa presença se torne maior, tá, e ativa, principalmente ativa, tá. Como o pessoal no Facebook também, gosta de ter engajamento, né, porque é bom para a gente, para que tá querendo monetizar, eu tô nessa, dentro, total, tá. Então eu compartilho com eles dessa ideia, e não custa nada que, nós utilizemos para uma boa causa, tá, e uma boa causa agora não é ficar do lado da esquerda ou da direita, tá, a boa causa agora é ficar do lado da vida e da democracia, porque a democracia é o que garante a nossa sobrevivência dentro de um Estado, tá, seja ele qual for. Principalmente quando o Estado está se demonstrando, está mostrando tendências a permanecer num regime autoritário, como estamos vendo, nos Estados Unidos, tá. Fazendo outra ressalva aqui, eh, o que está, uma inserção, tá. Se o Brasil, se no Brasil, toda vez que a polícia matasse de forma violenta, todo mundo saísse às ruas, como a população dos Estados Unidos e de Cuba, olha só, Cuba está se levantando pelos estadunidenses, né, olha que ironia do destino, né. Então, contra o Donald Trump, mas ao mesmo tempo é por todos nós, tá. Então é uma grande ironia que, mas que representa muito nesse momento, tá. Porque, nós percebemos que o pensamento progressista, está caminhando sim, junto com o pensamento mais humanista, né, no atual momento, tá. Então, eu estou falando sobre isso, tá, para manter o nosso conteúdo aqui ativo e fazendo a ressalva, do que me chamou a atenção no dia, tá, que eu acho que essas pontuações são legais da gente colocar. Por exemplo, porque às vezes eu vi uma coisa, e você viu outra, tá, e eu não vi o que você viu, então se você deixar no seu vídeo e eu acessar, como eu tenho acessado de outras pessoas, tá, diversas pessoas que eu sigo, muita gente mesmo, eu acho que a gente consegue, juntar esse quebra-cabeça e, criar, né, um pensamento, eh eh coletivo, né, ainda que um pensamento nesse sentido, criar essa corrente mesmo, tá. O pensamento acho que nós todos já temos, né, porque, pelo menos eu, os meus amigos, eles são bastante humanistas, são pessoas generosas, são pessoas, eh, enfim, que é de excelente convívio, que compartilham dessas ideias, tá. Eu faço muitas críticas aqui em Petrópolis, mas mais para trazer, mais para chamar a atenção para as coisas erradas do que outra coisa, né. Então não é uma crítica para atacar ninguém, de forma alguma, não é mesmo, tá, não é. Tá, é uma crítica ao sistema, porque eu estou vendo que aqui também está caminhando, pra nesse sentido, tá.
Então, para chamar a atenção dos jovens em relação a isso, porque quem tem mais condições de fazer, esse trabalho, tá, essa militância mais ativa, são vocês jovens, tá. Ainda que eu tenha bastante força, que eu, e não só força de vontade também, não só apenas força, no sentido físico, mas, força de vontade eu acho que, mas eu acho que os jovens têm muito potencial, porque vocês têm muito mais, agilidade até com as mídias do que nós da minha geração, do pessoal da minha geração para cima, tá. Então, eu acredito que vocês sejam fundamentais, peças-chaves nesse momento que a gente está passando, tá. Porque não pensem que nós não estamos inseridos, nesse quadro catastrófico que se, apresenta no norte do na na do das Américas, né, América do Norte especificamente, né, nos Estados Unidos especificamente, tá. Mas o que me chamou bastante atenção mesmo, foram os chineses terem saído do Canal do Panamá, tá. Os chineses terem abandonado o Canal do Panamá, isso realmente, eh eu acredito que seja a coisa mais séria que aconteceu hoje, tá. Isso não é nada bom, muito menos para o Brasil, tá. Isso não é legal. Houveram atritos, tá. A China utiliza muito aquele canal, eu não sei de que outra rota alternativa a esse canal eles vão estabelecer. É provável que as tensões aumentem, porque essas rotas alternativas ao Canal do Panamá já estão também, com outros conflitos, tá, por conta eh por conta da movimentação do próprio Donald Trump, que ele está se espalhando, né, dá para perceber que ele está tentando penetrar em todos os territórios, onde é possível que ele se estabeleça, aí ele está conseguindo, tá. E agora também, gente, ele está, convocando, os separatistas do Canadá, tá. Isso a analogia que nós podemos fazer a isso, tá, para entender a gravidade da situação, não é a mesma, e não é a mesma, porque eu vou dizer logo em seguida por quê, tá. Mas a analogia que nós podemos fazer é em relação à Rússia, quando, foi da ocupação da Ucrânia, que o Vladimir Putin contou com separatistas ucranianos, tá, que, estavam, a favor da Rússia e lutam até agora, até hoje eles, continuam apoiando o exército russo e eles também foram uma forma, de facilitar a entrada da Rússia na Ucrânia, tá. Mas isso não dá para se comparar, porque a Ucrânia de fato pertencia à Rússia, uma parte do seu território, não a Ucrânia inteira, tá. Então, não dá para comparar, com o que o Donald Trump está fazendo, mas nós percebemos que o precedente foi aberto, né, obviamente, com o não necessariamente com o presidente Vladimir Putin, mas, a desculpa provável que seja essa, né: "Ah, se eles estão fazendo lá, eu vou fazer aqui para garantir a nossa segurança nacional", como ele sempre está, fazendo questão, de deixar marcado, tá. Mas o que eu achei extremamente grave, muito mesmo, foram os chineses abandonarem o Canal do Panamá. Eh isso é esse passo, né, é um passo bastante é uma decisão bastante significativa, simbólica também nesse momento, tá. E principalmente porque a China apoia a Venezuela, apoia Cuba, e eu não sei se eles saíram com a intenção de reduzir a tensão ou porque eles estão percebendo que realmente, não sei, não tem mais jeito, tá. O que dá a entender é que não se tem mais jeito e o que também dá para a gente concluir da saída da China do Canal do Panamá, é que as coisas lá, próximas ao Oriente, ao Oriente, mais especificamente, Oriente Médio, tá, e a própria China, né, no entorno ali, por conta dos conflitos já pré-estabelecidos, e dos que estão se estabelecendo, eles vão reforçar o seu território, tá, porque não é impossível também que se a China não saísse do Canal do Panamá, o Donald Trump, resolva em algum momento usar isso como desculpa para tomar Taiwan,
tá, que é provável o próximo passo que ele dê, tá. Ele já Groenlândia, ele está se estabelecendo Catar, Arábia Saudita, ali próximo ao Estreito de Hormuz, e agora, com essa movimentação dos chineses saindo do Canal do Panamá, tudo indica que o próximo passo dele também será tentar tomar Taiwan, tá, para si. Afinal, Taiwan tem uma relação muito mais, esta uma relação mais de maior fidelidade aos Estados Unidos do que a própria China, tá. Conflitos existem ali há muito tempo. O fato é que, Taiwan tem uma relação comercial muito boa com os Estados Unidos e tinha com todo o resto do mundo, tá. Mas após a era do Donald Trump, nós vamos perceber que esse jogo vai mudar. Eu acredito que os próprios taiwaneses, não sei como se fala, a própria população de Taiwan, tá, perdão, perceba que, ainda que, eles dependam, dos maiores consumidores atualmente, né, dos chips que são fabricados em Taiwan, eu acredito que eles, percebam em algum momento também que, não vale muito a pena, estabelecer uma relação maior nesse momento por conta do próprio Donald Trump, tá, que está, criando conflitos demais e fazendo com que essas relações que já existem há anos, comecem a ruir, por conta das tensões. Outra coisa extremamente séria, foi o fato do o presidente do Fed também, que sairá do seu cargo, Jerome Powell, é uma pessoa extremamente competente, tá, que até agora eu acredito que a economia não ruiu de vez, não ruiu de vez primeiro porque os Estados Unidos têm muito dinheiro ainda para bancar bastantes conflitos, sem que a economia sacuda muito, tá, mas quem estava segurando as rédeas, com certeza era o Jerome Powell, tá. E agora, com essa mudança, não se dá para saber exatamente porque, parece que o Kevin Walsh, acho que é o nome dele, o novo, o que vai ser nomeado, que irá assumir a presidência do Fed agora, acho que em março, parece que ele também é meio crítico ao Donald Trump, então é um pouco linha dura, parece que ele tem tendências a manter a autonomia, então é provável que, ele continue com as políticas do Jerome Powell, mas também, se acaso, continuar a pressão, tal qual o presidente Jerome Powell sofreu, aí foi uma pressão bastante, duvidosa, porque, ele foi acusado de coisas que nem sabemos se são reais ou não. Eu não acredito que sejam, não acredito mesmo, acho que aquilo foi uma invenção, estavam procurando um motivo idiota para poder culpá-lo, da economia, porque se tem uma coisa que é característica da extrema direita dos Estados Unidos, é não assumir nada o que fazem, tá. Eles não assumem fracassos, pode reparar, eles assumem qualquer coisa, eles não assumem nenhum fracasso, nenhum erro, eles não vêm a público assumir erros, eles no máximo vêm a público para amenizar a população, acalmar as pessoas por conta das suas próprias atitudes absurdas, né, das suas próprias condutas, criminosas, eles não assumem de forma alguma nenhum crime. O culpado é sempre o outro, ok? Isso é gravíssimo, porque como eles são detentores dos maiores veículos de comunicação do mundo, acaba que essa fica sendo estabelecida como uma grande verdade, tá? Ainda que as pessoas percebam o tamanho do erro, né, que está sendo cometido, as pessoas ainda continuam, escutando certas coisas, porque eu percebo que a mídia corporativa também acaba por se comportar dessa maneira e dando notícias absurdas de uma forma natural, mas que se eles parassem, acho que para pensar um pouco, e voltassem, iriam perceber o conteúdo daquilo que está sendo falado, que não é uma coisa, necessariamente, não chega a ser uma, mentira, mas é uma verdade tão absurda, tá, que é fora da realidade, tá, não sei, é uma distorção muito, cada hora é uma coisa, né, não vou nem generalizar aqui não, tá. Mas, eu estava falando isso também, porque eu percebi, acho que foi aqui, eu vou dar um exemplo aqui, mas com a nossa mídia, tá. Eu vou dar um exemplo aqui que eu achei bastante engraçado para vocês verem
como que o comportamento das pessoas é influenciado e é sistematicamente condicionado a se comportar dessa mesma maneira, tá. A nossa própria mídia, e eu percebo que muitas vezes é sem querer, tá. Dá para perceber, às vezes não, mas uma grande parte dessas, vejo uma grande quantidade de vezes que, isso, sai naturalmente já estão condicionados mesmo. E o exemplo que eu vou dar aqui é em relação ao nosso déficit desse ano, que o Brasil, do déficit orçamentário, nosso, foi de 55 bilhões de reais. Então, nós teremos uma dívida de 55 bilhões de reais somada ao nosso orçamento. Isso significa que passaremos o ano, pagando 55 bilhões de reais em dívidas. Só um minuto, gente, que a minha transmissão está dando atraso. Qualquer coisa eu vou transmitir pelo celular, ok? Eu já estou com o celular de novo, eu estou com medo de distorções possíveis no caminho. Não acredito que não, mas, na dúvida, qualquer coisa, se eu cair, eu começo a transmitir pelo celular, ok? Eu tenho medo de distorções reais, tá? Preocupada. Mas o exemplo que eu estou dando é porque, olha só, a nossa dívida para esse ano é de 55 bilhões de reais. Então, detalhe, 55 bilhões de reais é cada ponto percentual da taxa Selic. Então, na dúvida de não saber como pagar essa dívida, gente, era só o Banco Central ter reduzido 1%, né, dos juros, para esse ano, tá. Mas o Banco Central não fez isso e vai manter os juros em 15%. Ou seja, essa taxa Selic, essa dívida de 55 bilhões, ela vai se somar, né, quase com 1 ponto percentual a mais da taxa Selic, gente. Então, se a taxa Selic estava em 15%, podemos dizer agora que ela está em 16%, tá? Porque soma-se a dívida, o déficit do orçamento que nós teremos que pagar ao longo de todo o 2026, tá? Então, só um minuto. Eh, Aí, então é isso, tá. Então aí eu percebi a mídia dando essa notícia, tá, do déficit. Ih, perdão, aqui, só um minuto. Uh, Gostaram do meu logo? Logo não, do meu fundo, só um minuto. Então, continuando. 55 bilhões em dívidas que nós temos para pagar, ou seja, nossa taxa Selic não está mais em 15%, nossa taxa Selic atualmente está em 16%, né. Então, fora isso, aí, para citar o exemplo que eu estou dando, como a mídia das notícias, citar o exemplo dos Correios. Os Correios causaram uma dívida estão com uma dívida de 1,5 bilhão de reais. Aí, eu escutei um economista falando que essa dívida no orçamento, ela foi causada pelos Correios, ela foi inflacionada pelos Correios. Gente, se a dívida dos Correios está em 1,5 bilhão de reais, como é que eles chegaram a 55 bilhões? Quem chegou a essa conclusão de que esses 55 bilhões em dívida foi causado por causa de 1,5 bilhão do Correio, né, dos Correios? Que matemática é essa, tá? Eu acho que eu não entendi. Se alguém entendeu como é que, 1,5 bilhão são iguais a 55 bilhões de reais, né, eu não sei, eu queria que essas mídias, esses economistas das mídias corporativas explicassem que matemática é essa, onde 1,5 bilhão de reais, são iguais a 55 bilhões, tá. Então, é é isso, em vez de e sabendo desse déficit, por que que o Banco Central não reduziu os juros enquanto havia tempo, tá. Então realmente, quando o Banco Master contratou não sei se é verdade, né, ainda está sendo investigado, mas quando o Banco Master contratou os influencers para atacar o Banco Central, eu vou advogar pelo Banco Master, ainda que uma fraude desse tamanho, né, mas a fraude do Banco Master deve chegar ao quê? Está chegando acho que em 6 bilhões, né, se tudo for comprovado, parece que de 4 milhões que eles começaram, os ativos, com as carteiras do banco, né, eles começaram, como se começasse um empreendimento com 4 milhões e dentro de poucos meses, 6 bilhões surgiram do nada, né. E não há carteiras podres nessa soma, não há negócio, não há nada, não há fraude, gente, eles conseguiram fazer um milagre da multiplicação do dinheiro, tá. Nem o milagre da matemática, que o economista estava falando, né, dos Correios, que a culpa foi dos Correios pelo déficit, de 55 bilhões, né.
Mas, enfim, obviamente que esse 1,5 bilhão está aparecendo agora. É provável que, o prejuízo ao longo do tempo possa até ter passado disso e por isso esse economista falou: "Eu estou achando que é isso, eu estou tentando achar uma justificativa, tá, para tentar chegar a uma matemática que faça sentido", mas realmente eu não estou encontrando. Então, quando eu vejo a nossa mídia se comportando assim, eu já percebo que esse comportamento ele é importado diretamente desse tipo, de manipulação da notícia, né, você querer encontrar uma justificativa para aquilo de qualquer jeito, né, por uma cagada você encontra uma justificativa para explicar alguma coisa, sendo que, tem diversos motivos para que nós tenhamos chegados, a nesse ponto com um déficit de 55 bilhões. Eh eh, só um minuto, gente, só um minutinho. Deixa eu ver se eu estou falando. Que às vezes eu confundo as notícias de milhão com bilhão, e aí eu acabo falando besteira, tá. Mas é mais ou menos isso mesmo, tá. É isso sim. Não, mas aí então, deixa eu ver aqui, milhões eu acho que numa época é muito pouco. Mas de qualquer forma, deixa eu falar aqui, de qualquer forma, esses valores eles, sendo um ou sendo outro, eles importam como. Eles poderiam ser reduzidos de qualquer maneira, tá, no final da história eles poderiam ser reduzidos sim, para pra que, essa dívida fosse menos, percebida no bolso do consumidor final que somos nós, tá. Porque no final das contas quem paga a dívida pública é a população, mesmo porque, entendeu? É isso mesmo, 55 bilhões por ano, tá certinho, tá, não falei besteira não, fui até conferir, porque às vezes eu me confundo, porque são valores tão absurdos, né, parece muito. Então, essa taxa de juros, significa que o nosso, salário, tá, o salário das pessoas você não vai ser descontado em 15% como é o imposto de renda, não é isso, já falei e reafirmo aqui para não causar confusão. Acontece que os juros de 15% implícito, tá, tá implícito em tudo que nós vamos consumir ao longo do ano, tá, porque os juros valem para todo mundo, não vai ter ninguém que vai ser isento desses juros. Ao contrário, por exemplo, a quem ganha até R$ 5.000 já se livrou dos impostos e de 5.000 até 7.000 houve uma redução, tá, de 7.000 e poucos reais, houve uma redução dos impostos. Mas o fato é que, ainda assim, nós estamos com o tarifaço promovido pelo nosso próprio Banco Central, tá. Então, na ausência do Roberto Campos Neto, nós agora temos o garimpo para continuar com o mesmo procedimento, tá. E o que me chama mais atenção é que no momento que nós temos, os Estados Unidos, o Jerome Powell tentando segurar os juros lá realmente era para ele segurar, se eu fosse ele eu teria até aumentado antes de sair, mas acho que se ele fizesse isso ele ia para a cadeia junto com o Nicolás Maduro, tá, com o presidente Nicolás Maduro. Então ou então se teria acontecido até coisa pior, né, como ele ameaçou a atual presidenta da Venezuela, que é a Delcy Flores Rodrigues, tá. Então, realmente, essa taxa nossa de juros está bastante séria. E detalhe, esses 15% somados agora ao déficit de 55 bilhões, que agora ficaria, é como se a taxa Selic estivesse a 16%, tá, eles vão aumentar. Porque o que que acontece? Ou não, né, porque quem vive essas dívidas, elas serão compradas pelos bancos, gente, para serem revendidas, para poderem ser pagas, entendeu? É assim que funciona, o banco ele compra dívidas porque ele vive dos juros das dívidas, tá. Então, isso é provável que esses que esses 55 bilhões, caso não sejam, sanados a tempo, se tornem, esse ano ainda
ele se torne uma dívida ainda maior para o ano que vem, tá. Então realmente nós percebemos todo, um sistema, que está sabotando a nossa economia de dentro para fora, do coração, da economia do Brasil, que é de dentro do nosso Banco Central, e e tá. Ai, obrigada. Não, é que eu mandei mensagem para minhas irmãs e para minha filhota, tá tudo bem. Ah, então tá. Então é isso, entendeu? Então essas dívidas, então o que que o Banco Central sabia disso, tá, anteriormente, porque eles já sabem mais ou menos, se eles não sabiam o valor exato do déficit no orçamento, eles sabiam o valor aproximado, tá. Eles com certeza sabiam. Hoje em dia a gente tem inteligência artificial, tá, até sem inteligência artificial a gente consegue fazer a conta, né, então como é que o Banco Central não tinha recursos para saber mais ou menos de quanto seria esse valor? Tá, então sabendo disso, por que que eles não reduziram pelo menos 1% para que isso não ficasse tão pesado, tá, porque 15% de juros é muita coisa, não é pouca coisa gente. 50% quanto o Donald Trump colocou o tarifaço de 50% aos nossos produtos que eles seriam que sairiam do nosso país, chegariam lá com 50% a mais, tá, produtos esses, que geralmente aqui, o prejuízo seria para as classes, superiores, isso não chegaria diretamente a nós, classes de base, entendeu. Isso seria um prejuízo direto para os empresários, para os produtores, não que se fosse bom, porque ia acabar, não seria nem tão ruim para a gente, porque eles poderiam escoar mais produtos com um preço mais barato para a população brasileira, tá. Mas ainda assim, os nossos produtores, o agro, tá, mais especificamente, as indústrias, né, automobilísticas e tal, até que não, mas eu acho que é mais o agro, eles tendem a preferir o mercado internacional. Eles preferem receber valores, que são, atualizados em dólar ou em euro do que em reais, tá. Então, realmente eles preferem manter essas relações internacionais, tanto é que eles entraram em desespero uma das pessoas que eu vi reclamando do presidente Lula foi um produtor de café, que ele cismava que o presidente Lula, tinha que ceder às chantagens do Donald Trump. E o presidente Lula trabalhando para defender, com que o preço abaixasse para que esse mesmo produtor de café, ele, tivesse os produtos vendidos, né. Então o presidente Lula tentando negociar e os próprios vendedores tentando pagar o que o cara queria, para vocês verem como essa manipulação psicológica ela funciona. E essa pessoa que era produtor de café e queria pagar mais caro queria queria, vender com preço, menor, né, ia receber menos pelo mesmo produto do que ele estava acostumado a receber, ele mesmo já era uma pessoa de idade, assim, um pouco maior, mas isso não tem nada a ver, porque o presidente Lula, provavelmente era até mais velho do que esse senhor, e tem o pensamento realmente é um pensamento progressista para lutar pela nossa soberania territorial, porque a nossa soberania territorial, ela também é feita através da nossa es de da nossa da nossa proteção do mercado nacional, tá. Então essa proteção enquanto o presidente Lula está trabalhando para proteger o mercado interno, o produtor interno estava querendo colaborar com o mercado internacional e ter ele mesmo prejuízo, sabe. Então são coisas que nós percebemos que as pessoas não estão compreendendo, o que se trata. Por quê? Porque esse tipo de gaslighting promovido pelo Donald Trump funciona e funciona muito bem, tá. E tanto funciona que, nós percebemos que ainda que com 1%, com um déficit no orçamentário de 55 bilhões, que é exatamente o valor de 1% de cada ponto percentual da taxa Selic, gente, cada ponto percentual da taxa básica de juros, tá, nossa taxa básica de juros está em 15%. Cada pontinho desse significa 1% do orçamento, do montante que sai do orçamento da União e vai direto para os bancos, tá. E isso é como se fosse uma dívida, tá. Isso já é uma dívida, como se nós estivéssemos pagando uma dívida de 750 bilhões, tá. Então sabendo disso, por que que eles não reduziram esse déficit no orçamento através da redução da taxa Selic, tá. Por quê?
quando você reduz cada ponto percentual desse, você deixa 55 bilhões nos cofres públicos que podem ser investidos em qualquer outra coisa, gerar empregos, enfim, circular o dinheiro, tá. A partir do momento que você mantém todo esse dinheiro dentro de um banco, o dinheiro não vai circular, não será investido, só será revertido em juros para os investidores, para os rentistas que também não tiram o dinheiro do banco e não investem em porra nenhuma. E detalhe, e para quem sobra pagar os juros todo mês em tudo que nós compramos? A população que não investe em fundos renda fixa. E o que são fundos renda fixa? Entra no aplicativo aí do seu banco e procura. São fundos que são atualizados através da taxa básica de juros do nosso país, que é a taxa Selic, tá? Então por que que ninguém quer baixar a taxa Selic? Porque você prefere ganhar 15% de juros ao final do ano, através de um investimento que você fez, ou você prefere ganhar só os 3, 4% da poupança, que são atualizados mais ou menos pela inflação, tá? Então, obviamente que todo mundo prefere investimentos, que sejam atualizados através da taxa, Selic. Detalhe, todos os diretores do Banco Central, essas pessoas todas, elas geralmente têm investimentos que são baseados nessas taxas, tá. Então, que autonomia é essa que o Banco Central tem, pra, manter um juro nesse valor, juros esses que vão prejudicar a imagem do presidente Lula, ao passarem a impressão de que o preço dos alimentos não está sendo reduzido, principalmente agora com o nosso déficit orçamentário de 55 bilhões, que é equivalente a mais 1%, tá, o que eleva a nossa taxa de juros de 15 para 16%, ok? Eh e detalhe, eu ia falar uma coisa que eu perdi. Eh, Espera aí, já foi. Tem que retornar para tentar lembrar. Espera aí, era outro detalhe que é interessante, tá. Eh, Agora eu perdi mesmo. Ah, detalhe, eu sou contra, deixar esclarecido aqui, eu sou contra a autonomia do Banco Central. Eu acho que o Banco Central, com autonomia, ele serve para essa autonomia, ela vai ser priorizada por quem, tá? Sempre que o Banco Central ele for autônomo, num país, no mundo globalizado, eu acho que não cabe um banco central autônomo. O Banco Central autônomo, ele vai priorizar sempre o investimento privado, o que dá mais lucro, tá. Infelizmente a realidade é essa, né? A teoria não deveria ser, tá, não, isso não deveria acontecer, a autonomia deveria ser especificamente para garantir que a economia do país não fosse atingida pelos, setores privados ou por políticas externas às políticas de interesse nacional, mas no atual momento não é o que está acontecendo. Essa política vai prejudicar sim, não só toda a população, mas as eleições, porque esse procedimento desses diretores. Detalhe, diretores esses que são todos da direita, da extrema direita, tá, não tem ninguém de esquerda dentro do Banco Central, ok? Não tem, tá? Então, e esses, e o presidente que foi nomeado, né, assim que o Banco Central recebeu a sua autonomia, tá, que foi no governo passado, o presidente que foi nomeado para assumir, na época, o Roberto Campos Neto, ele fez questão de ir votar como fantasiado, de extremista de direita, tá. Então, ele antes de assumir a presidência do Banco Central, ele já estava assumindo a sua posição política dentro do país. Então, que tipo de conduta é essa, que não é uma conduta de alguém que tem uma postura tendenciosa, tá, suspeita e, acima de tudo, uma conduta bastante suspeita em relação à sua postura, dentro da ocupação que ele vai ocupar, da ocupação que ele vai exercer nos próximos anos, tá. Então é bastante esquisito que essa autonomia dentro do Banco Central tenha tido uma representação tão gritante de uma pessoa de extrema direita, tá. Pessoa essa que, inclusive, sabia das fraudes agora que estão acontecendo do Banco Master e não falou nada, ficou quieto, se é que não tem investimentos também, não comprou, esses ativos e não está lucrando, né. Mas, de acordo com o Daniel Borcaro, que é o dono do Banco Master,
não houve, conversa, não houve ele pelo menos respondeu à delegada que não houve, conversa com nenhum, diretor, ninguém do Banco Central. Ele disse que, não recebeu nenhuma dica, nada, isso é o que ele está dizendo, tá, mas a realidade que se apresenta no país é totalmente oposta, né, inclusive agora com a decisão de manter os juros, sabendo que nós teríamos um déficit orçamentário que é equivalente a um percentual da taxa Selic, tá. Então é dizer que ou eles são ingênuos demais, ou eles são cegos, né, ou, eles não sabem fazer conta. Eu acho muito difícil que alguém do Banco Central não sabe fazer uma que não saiba que essa matemática, está bastante escandalosa, né. Tá gritante e estão colocando a conta, quem vai pagar toda essa conta somos nós enquanto população, tá. Porque os bancos, eles vão ganhar muito dinheiro com os juros elevados dessa maneira, tá. Não só o banco, como a população, rica do país, as nossas elites. Ou seja, além, deles não pagarem os impostos como eles deveriam, tá, eles também quase não vão pagar juros. Por quê? Porque eles investem com lucros, com lucros que serão, atualizados através da taxa Selic, ou seja, tudo o que eles vão pagar de juros embutidos no que eles consumirem, eles terão retorno ao final do ano através da correção monetária, dos seus investimentos, tá. Então eh, todos os o crédito que eles irão receber, simplesmente, fará com que esse déficit não seja sentido por eles mesmos, tá. Por isso, para eles não faz a menor diferença se o juros está alto ou está baixo, mas para nós, enquanto população de base, enquanto parte de 70%, da população, tá, 70% da população do Brasil sobrevive com até 2 salários mínimos, tá, e 15% de juros ao mês é uma taxa bastante elevada, tá. 15% de 2 salários mínimos é uma taxa bastante elevada, ainda que você não sinta, porque não necessariamente você vai gastar o teu dinheiro todo mês, tá. Mas não importa, ao longo do ano, essa taxa de juros ela será implementada e bem ou mal, ainda que você não, sinta o total dessa contabilidade, 10% já seriam muito, tá, ainda assim seriam uns juros bastante elevados, tá. Tanto é que nos Estados Unidos, o Donald Trump estava pedindo para os juros, quando ele começou a pressão para reduzir os juros de lá estavam apenas 5,5%, 5,5%. Aí ele reduziu para 5,25, chegou agora o Jerome Powell chegou ao ponto de ter que reduzir para 3,75, eu acho, tá. E eles estão achando altíssimo, tá. Então como que aqui no Brasil, nós que somos uma economia em desenvolvimento, tá, e que não temos, grandes investidores aqui da população de base, que vai ter, vantagem com essa taxa de juros tão alta, sabendo que a nossa população quase que não terá proveito nenhum disso, pelo contrário, nós é que vamos pagar essa dívida, né, sabendo disso, o nosso banco preferiu, obedecer, uma política que nem, que não está sendo que seria melhor até se eles estivessem, dentro do Fed, né, parece que, os dirigentes do nosso Banco Central, trocaram de lugar, né. Eu acho que o Jerome Powell podia ser contratado, ser nomeado o novo presidente do nosso Banco Central e o Galípolo ser nomeado o presidente do Fed. Eu acho que seria uma coisa mais lógica, né. Mas para que lógica nesse mundo que nós estamos agora, né. No mundo fascista, a lógica é o que menos faz sentido, né. Afinal de contas, o que nós vemos e ouvimos não é realidade. A única realidade que existe agora é a que é vomitada através da boca do ditador Donald Trump, ok? Então, eram essas as considerações, gente, que eu queria fazer hoje. Tinha até mais coisa, mas como é sexta-feira, eu acho que eu vou encerrar por aqui, tá? Para não encher muito o saco de vocês, e que eu acho que ficou bom esses dados que eu trouxe, bastante esclarecidos. Eu acho que ficou, deu para entender, tá? E eu estou deixando isso aqui como forma de trazer à população um esclarecimento sobre o que são esses dados, porque nós só escutamos as mídias corporativas, que são as redes de TV, tá, abertas, e são as redes sociais, das big techs, geralmente, as redes sociais que nós sabemos quem são os donos, são todos de extrema direita, tá. Então essas pessoas, eles geralmente eles chamam muita atenção para a inflação,
tá? Mas como eu falava aqui ontem para vocês, a inflação é apenas uma fotografia da economia, tá? A inflação é o resultado final de um processo econômico, ou do mês, ou do ano, tá? E que você vai, tendo uma noção mais ou menos do que é. A taxa básica de juros não, a taxa básica de juros ela vem antes, tá? E dependendo dessa taxa básica de juros, a inflação aumenta ou diminui, tá? No caso, o nosso próprio Banco Central não imaginava que a gente não ia ter a inflação veio menos do que calculada pelo nosso próprio Banco Central, ou seja, até isso eles já sabiam por antecipação, tá. E ainda assim eles se enganaram, se ferraram, literalmente, porque nosso presidente Lula garantiu que a inflação conseguisse ser, um pouco menor, por conta dos investimentos que ele está conseguindo também adquirir, que vem externamente, tá, de outros países, tá. Não só de outros países, mas, aqui dentro do nosso próprio território, essa relação de confiança que o presidente Lula consegue estabelecer com todas as camadas sociais, ela garante que, investidores, queiram, colocar o seu dinheiro aqui dentro mesmo do nosso próprio território, tá. Se caso nós não tivéssemos o presidente Lula, tivéssemos, um ditador que nem o Donald Trump, os investidores estão todos correndo lá nos Estados Unidos, tanto é que ele está desesperado, pressionando o Banco Central para tentar, de reduzir a taxa de juros e dar uma sensação, passar a sensação de que a economia lá está melhorando, quando é o contrário, está entendendo como é que o sistema lá está bem diferente daqui? Como que uma pessoa que não consegue estabelecer relações de confiança por conta daquele comportamento que ele tem, né, esse comportamento esquisito que, que é o tempo todo, no ataque, né, no ataque ainda que ele, fique manso, que ele recue no diálogo, o recuo dele é sempre no momento do diálogo, ele não recua nas atitudes, ele só recua na fala, porque a fala é o que ecoa na mídia, e o que aparece na mídia é a verdade que já foi estabelecida, tá. Então os ecos da voz do ditador Donald Trump são a nossa realidade atual. E detalhe, como os nossos diretores do nosso Banco Central, são de direita também, extrema direita, eles acabam por entrar nesse efeito, que é um efeito cascata, tá. Não seria o efeito manada, porque ninguém sai correndo ainda, mas o efeito cascata, ele é um efeito que vai se multiplicando, tá, ele vai atingindo todo mundo. Então eles, nessa histeria coletiva, eles acabam por optar por um sistema que não é compatível com a nossa economia, que está em desenvolvimento, que tem um presidente, que consegue estabelecer relação de confianças nacionais, tá, e internacionais, tanto é que o próprio ditador Donald Trump está querendo a presença do Lula, para resolver as próprias negociações, aquilo que ele não consegue resolver, né, o tratado, em Gaza, pela paz de Gaza, então, nós percebemos toda essa movimentação. E nós sentimos, acho que a população, essa questão de confiança e credibilidade, ela está sendo bem transparente. Não tem como você dizer que não está percebendo, que o trabalho do presidente Lula está funcionando e que o do Donald Trump não está, tá. É óbvio, a verdade, ela é óbvia, tá. A verdade, ela só não é óbvia quando ela é manipulada, como o Donald Trump está fazendo, tá. Por isso que a verdade porque não é verdade, né, porque é mentira. Então a mentira, ela pode até, ter alguns momentos de, ter alguns momentos a mentira ela pode até ter alguns momentos de glória, tá, mas, esses momentos, quando você compara a uma verdade, eles duram muito pouco, tá, porque a mentira ela não tem, ela não é composta, por um fenômeno que está que tem, baseado na razão, tá. Geralmente a mentira ela não consta como fenômeno, dentro da nossa razão, da nossa consciência, tá. Então por isso que você, tem uma sensação, às vezes você não está entendendo muito bem aquilo, mas você percebe que aquilo não é verdade, tá. Então essa sensação é o que falta, a nossa capacidade enquanto humanos de recorrer à nossa razão, e tentar, perceber que aquilo ali, não é real, tá. Mas eles chegaram a um ponto de transferir a nossa razão, né, para
pra dentro, do espaço midiático. É como se o nosso cérebro não estivesse aqui dentro, é como se o nosso cérebro fosse parte do instrumento pelo qual eles estão amplificando essa verdade que eles inventaram, né, a mentira, né. Então, essa ou a verdade distorcida de uma forma que você não perceba que seja mentira, essas coisas que eles fazem o tempo todo, tá, essa manipulação das massas. Então, eram essas considerações que eu queria fazer hoje, mas deixando bem claro aqui que o que me chamou bastante atenção foi a movimentação no Canal do Panamá, tá. Para quem não sabe, o Canal do Panamá, os chineses, eles faziam meio que eles garantiam meio que a autonomia do Canal do Panamá, para que nós pudéssemos também usá-lo com maior segurança, tá. Os chineses saindo de lá e sabendo que o exército, dos Estados Unidos está ainda posicionado, no sul do Caribe, que é o norte do nosso continente, tá, que é o extremo norte do nosso continente, ali é próximo a Roraima, tá, para quem, quiser ver no mapa, sabendo que o exército dos Estados Unidos está ali, então essa movimentação militar, ela não é boa, tá, não é mesmo. Então, eu acho que é um motivo para que nós, nos preocupemos, tá, porque isso, indica que, a nossa passagem pelo Canal do Panamá será, de repente eu acho que, o ditador Donald Trump vai cobrar pedágio, tá, pelo Canal do Panamá. Pode apostar que ele vai colocar isso lá na nas taxações, né, o pedágio, cada uma milícia cobrando pedágio, gente, que novidade é essa para nós brasileiros, né. Então provável que esse pedágio seja estabelecido, pelo, senhor Donald Trump. Não sei se vai ser um pedágio em forma de dinheiro, em barris de petróleo, né, como ele está roubando da Venezuela, ou, algum tipo de, garantia. Nós teremos que dar alguma coisa como garantia da segurança nacional dos Estados Unidos, né, tudo pela segurança nacional dos Estados Unidos. Foja-se todos os outros países, né, tem que garantir a segurança nacional do ditador, né, e o resto que se dane. Mas, o provável é que nós tenhamos que pagar de alguma forma, como se o que nós pagássemos aqui já fosse pouco, né, como se, como se os braços do tráfico humano que ele estendeu para sobre o nosso território fossem muito pouco, né, fosse uma coisa barata, né, mas, esse assunto tá, eh, ah, quanto a esse assunto, em relação a esse assunto, nós podemos ler, em relação a isso, o caso Jeffrey Epstein, tá, que, aos poucos eles estão liberando os arquivos. E tem arquivos do FBI que saíram hoje, que são extremamente preocupantes. Sabe por quê? Eles estão colocando, gente, olha só, sigam as pessoas que eu sigo nas redes sociais, tá, no Instagram principalmente. Que no Facebook sumiram as pessoas que eu sigo. Então eu tô tentando puxar do Insta para o Face agora para conseguir, ver isso de novo. Mas no Instagram, mas meu Instagram vocês vão ver isso lá. Sabe o que que aconteceu? Hoje foram liberados alguns arquivos hoje, onde o nome das vítimas está totalmente exposto, mas os agressores foram escondidos dentro do próprio arquivo do FBI, tá. Então, as coisas estão muito mais sérias do que, estão sendo apresentadas para nós pelas mídias, mesmo porque as mídias corporativas esqueceram, né, do caso de Jeffrey Epstein. Eu não sei se vocês estão vendo sair mais alguma coisa, mas como isso foi uma notícia extremamente importante que saiu hoje, eu achei estranho que ela não tenha sido transmitida nem pelas nossas mídias, nem pelas televisões. Eu acredito que as televisões ainda não tenham, acesso ao conteúdo todo, não sei, ou então estão esperando, né, o que vai sair amanhã, não sei, porque eles têm também, informações que nós também não temos, né, de repente estão aguardando alguma coisa, não sei também como é que funciona, existem leis, né, para poder rodar a informação, não sei, realmente não sei por quê, tá, existem 1000 motivos, mas que, essa foi, uma coisa mais que me chamou muita atenção foi, porque eles expuseram o nome das vítimas, mas eles fizeram questão, no arquivo mesmo está apagado o nome dos agressores, tá. Então é bastante gritante. Eu também não quero ficar falando o nome aqui, tá, das pessoas que estão divulgando isso, para garantir a segurança delas, tá. Mas como elas estão expostas, por isso que eu estou falando, sigam lá, e vocês vão encontrar, tá. São americanos, são dos Estados Unidos, são pessoas, são estadunidenses, jornalistas que fazem esse trabalho, que estão divulgando na mídia,
tá? Não sou eu que estou inventando não, isso já foi hoje que saiu, então estou trazendo aqui, e caso alguém consiga encontrar mais informações também, jogue gente, joga na internet, tá, porque se nós não fizermos, nem o FBI está fazendo, tá, nem o FBI, tá. Então, eh, e isso também é positivo para nós, tá, enquanto do campo progressista, porque até a União Europeia já está ficando, já está achando esquisita essa movimentação, tá, em relação a esses arquivos. Tanto é que o príncipe lá, o príncipe que estava envolvido nos arquivos foi afastado, inclusive da família real, né. Então, a postura, pelo menos, dos europeus, e do Reino Unido, em relação a esse caso especificamente, está sendo extremamente oposta à postura que a própria Polícia Federal dos Estados Unidos está tendo no atual momento, tá. Então, diga-se de passagem que como a nossa polícia, ela é praticamente a extensão da polícia dos Estados Unidos, né, uma grande parte, não vou generalizar obviamente, tá, temos pessoas honestas no nosso país, obviamente, tá, mas eu estou falando, pra enfatizar bem esse caso que é muito grave, então nós sabemos que a probabilidade de ser silenciado aqui ainda é maior ainda, tá, mesmo porque vai ficar todo mundo com medo de se envolver, porque ninguém quer perder seu visto, né, todo mundo quer ir pra Disney, fazer aqueles vídeos na montanha-russa que nós percebemos, alguns políticos fazendo aqui, né, achando sensacional aquilo, então realmente eu não tenho nem palavras para falar o que eu estou pensando aqui, que, né, eu já falei bastante, acho que deu para entender, tá. Bom, mas eu acho que eu já deixei tudo aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, não tem nenhuma pergunta, não tem nada, então deixa eu ver aqui gente, só uma coisinha. Já está com 1 hora, então eu vou encerrar aqui, ok, já está quase com 1 hora, então agora eu encerro mesmo, e se tiver alguma coisa mais, a mais para ainda hoje para eu trazer, é provável que eu entre de novo, mas acho que não, tá. Vou, agora só amanhã, ok. Então eu vou tentar fazer isso e dizer que eu já estou com o meu telefone, tá, pra, eh quem quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, é só deixar nos comentários, deixar na live, deixa eu até ver aqui mais alguma coisinha, só não eu abri várias páginas da mesma, e isso vai dar problema. Ih, agora eu vou ter que abrir isso melhor ficar, porque o que que eu fiz? Eu fechei e eu vou ficar filmando aqui sem estar, não, eu acho que eu caí no YouTube, não tem problema, tá. Eu vou encerrar então aqui, e não, eu tô aqui, não sei se eu caí. Eu acho que eu caí no YouTube.
tem problema não, tá. Eu caí no YouTube, mas eu já tinha acabado, então não tem problema. Tô vendo se eu consigo reiniciar, só para deixar uma despedida mais bonitinha, porque eu odeio quando cai, não gosto disso. Estraga, mas não faz mal não, tá, não faz mal mesmo. Gente, muito obrigada, tá. É uma boa sexta-feira à noi to boa noite, boa sexta-feira, bom final de semana. Quem quiser participar das lives tá convidadíssimo. Estarei aqui amanhã. Peço que quem puder se inscrever no meu canal vai me ajudar bastante, ok? No meu Substack também, eh eu vou colocar amanhã, eu coloco uma live com os endereços tudo certinho, que agora eu tô meio cansada também, então eu vou encerrar aqui, tá? Mas já agradecendo demais a companhia, e espero ter sido útil, tá? E conto com a participação, de todo mundo mesmo, tá? Porque, gente, é grave demais o que tá acontecendo, né? Acho que deu para entender mais ou menos, tá? E se eu estiver errada também, por favor, me corrijam, eu não tenho problema nenhum com isso não, tá? Eu sempre deixo tudo gravado aqui, vocês podem ver no Instagram várias lives que pagando mico, tá, é minha especialidade, é pagar mico, não tem problema não, não tem problema nenhum com isso. Agora eu voltei, agora vou me despedir real, tá. Obrigada gente, uma boa noite, boa sexta para todos, e divirtam-se sem moderação, porque, por mas a gente continua, ou não, né. Até.